86% dos brasileiros apontam a experiência do cliente como um dos fatores principais de decisão de compra e fidelidade. Estamos em um novo mercado e o cliente tem sido mais protagonista do que nunca nos negócios de sucesso. Para falar mais sobre este tema, o Visão de Mercado conversou com César Augusto, cofundador da Perpetual de Bauru, interior de São Paulo. Maravilhoso, grande Rogério, muito obrigado aí pelo convite, sempre um grande prazer, uma enorme satisfação estar com vocês aqui, a todos os espectadores aqui desse programa que faz total diferença aqui para nós, empresários, empreendedores e aqueles que estamos movendo o nosso Brasil, né? Meu, muito legal essa colocação que você colocou, né, Rogério? Porra, como que a gente enxergou essa situação do pós-venda, né? Onde que nós vimos uma grande oportunidade de modelo de negócio. Foi justamente por algumas situações, Rogério, que ainda hoje existem, né? Na verdade, a ideia da Perpetual Brasil, ela foi há 2 anos atrás, 2 anos e alguns meses atrás, foi em agosto de 2019, literalmente. Na época, eu tinha uma outra empresa, o qual a gente promovia treinamento e consultoria de vendas, né, para diversas empresas e tudo mais. E uma coisa que a gente percebia é que a maioria dos empresários, os empreendedores, os vendedores, né, os gestores de vendas e tudo mais, estavam querendo vender mais, sem dúvida alguma, é o que todo mundo quer hoje, mas a gente percebia uma certa falta de atenção com relação àquilo que poderia potencializar também a retenção do cliente, que é aquilo que poderia realmente poder fazer com que, inclusive, vendessem mais, né? Então, a gente ensinava todo o funil de vendas, a gente ensinava todo o processo de vendas, e a hora que chegava na parte do pós-vendas, né, o pessoal falava, cara, vamos vender, cara, vamos vender, não dava muita importância para isso. E a gente começou a identificar, e as empresas do qual a gente dava uma ênfase maior, né, que a gente ensinava, que a gente trazia ali uma conotação estratégica a respeito do pós-vendas, ela tinha uma performance maior, ela tinha uma performance melhor, ela vendia mais, ela encantava mais o seu cliente, ela fazia retenção e, consequentemente, era muito mais lucrativa por conta dessa atenção que ela dava ao cliente após a compra desse cara. Então, ela conseguia muita indicação, ela conseguia realmente ali métricas importantes para poder melhorar cada dia que passa, né, todos os processos e a rotina da empresa e tudo mais. E nisso a gente começou a enxergar realmente uma grande oportunidade de mercado, né? E mediante pesquisa, mediante tudo que a gente vivenciava, né, a gente perguntava, cara, por que vocês não fazem pós-venda? Ah, cara, a gente não tem tempo, a gente não sabe como fazer pós-venda é complicado, mas ao mesmo tempo todo mundo fala que o pós-venda é importante, né, Rogério? Eu nunca vi ninguém falando que o pós-venda não é importante. É muito importante, todo mundo fala que é extremamente importante, mas apenas 15% das empresas, dentro de um cenário geral, de acordo com o Sebrae, desenvolvem um pós-venda ativo estratégico. 85% das empresas não fazem isso. Então, quando a gente nos deparou com essas práticas de mercado, com essa vivência de mercado e com esses dados, mergulhamos aí em estudos, em estatísticas, para entender um pouco melhor desse cenário. Embora no Brasil ainda não haja muita literatura, né? Inclusive nós estamos enriquecendo essa literatura de pós-venda do Brasil, mas percebemos e validamos isso no mercado, e em 2 anos nós hoje somos a maior e a primeira empresa de pós-venda ativa. Nós terceirizamos o pós-venda das empresas para dentro da nossa operação, né, de uma maneira bem tranquila, uma maneira bem fantástica e inovadora. E todos os clientes que estão com a gente, sem dúvida, estão com resultados fantásticos de experiência ao cliente, de retenção e de lucratividade. E você me disse uma coisa, César, que vocês utilizam o telefone, né, para fazer esse pós-venda. E muita gente esqueceu que o telefone existe no pós-venda, né, César? Cara, é muito incrível isso, né? Inclusive, não só o telefone, a gente trabalha com outros canais também, afinal, hoje precisamos ser omnichannel, né? Mas, de um modo geral, muita gente chama a gente de maluco por isso, né? A maioria das pessoas fala, o quê? Vocês ligam para os meus clientes? Fala, é isso mesmo, cara, a gente liga para os seus clientes. Por que a gente liga? Né? Hoje você tem alguns processos automatizados de pós-venda, com ferramentas de disparo de e-mail, de pesquisa de satisfação, entre outras coisas, né? Mas aí o grande desafio é o retorno que você tem em cima disso. Quando foi a última vez você, Rogério, que falou, uau, recebi um e-mail de pesquisa de satisfação, vou responder. Né? A gente não responde, cara. Então existe esse desafio muito grande.
E dentre as tentativas, dentre os testes que a gente foi desenvolvendo aqui, a gente percebeu, sim, que o telefone era o meio mais efetivo. Hoje eu tenho uma efetividade aí de cerca de 80%, ou seja, de cada 10 pessoas que a gente liga aqui, a gente consegue falar efetivamente com 8 e coletar resultados estratégicos, né, com essas 8 pessoas. Né? E a maneira como a gente conversa, de uma maneira totalmente humanizada, de uma maneira totalmente encantadora, todos os nossos expertos aqui, que são é o time que desenvolve esse relacionamento com o cliente, eles são altamente treinados. Antes de entrar na operação, eles são capacitados e especializados na experiência do cliente, eles compreenderem que sim, o nosso papel, além de levantar todas as informações estratégicas para o nosso parceiro, é sim encantar o cliente dele, porque afinal das contas, pensa comigo, quando foi a última empresa que te ligou preocupado com a sua experiência, te perguntando como foi a sua jornada, entendendo os pontos de melhoria, né, e te fazendo se sentir importante, Rogério? E na definição, o que seria a experiência do cliente, César? Perfeito, cara, perfeito. Até fazer um link, né, com o pós-venda em si, nós não podemos deixar de trazer esse elemento chamado experiência do cliente para dentro de pós-venda. Né? Não existe, o pós-venda ele caminha juntamente com a experiência do cliente. Isso foi algo que a gente percebeu ao longo do tempo também. Né? Quando começamos a estudar a respeito do pós-venda, né? E o pós-venda é a série de ações realizadas após a decisão de compra do cliente, né? Junto a ele, para poder proporcionar fidelização, encantamento, né? Indicações e tudo mais. E a experiência do cliente, cara, só para linkar totalmente o assunto, é o quê? É o conjunto de sentimentos, percepções do cliente a respeito da jornada dele, né, de compra, a respeito com a marca, enfim, é o conjunto de sentimentos e percepções que o cliente tem na interação com a marca ao longo de todos os seus pontos de contato. É muito interessante esse tema e totalmente apaixonante, porque a experiência ela é subjetiva, porque está relacionado a quê? A sentimento, está relacionado a comportamento. Então é aquela coisa, né? Hoje em dia, a percepção do seu cliente é a sua realidade. E qual que está sendo essa percepção? Ela está sendo uma percepção boa ou ruim? Como diz a Gisele Paula, cara, que é uma grande inspiração para a gente, cofundadora do Reclame Aqui, uma grande parceira e amiga nossa aqui, ela fala o seguinte, cara, a sua empresa é tão boa quanto o último atendimento feito. Ou seja, a experiência do cliente ela está intrínseca em cada cliente, cara, está intrínseca a cada atendimento. E a maneira como você faz o seu cliente se sentir é a maneira que ele vai propagar você positivamente ou negativamente. Então, a experiência do cliente, pessoal, olha só, tem muita gente que pergunta, né? Mas a experiência do cliente não está relacionada apenas ao atendimento? Não. Ela está relacionada à jornada completa do cliente. Desde como ele te descobre até a compra dele e depois da compra dele. Então, todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa, ali consta a experiência, pessoal. E você falando do Reclame Aqui, César, eu lembro que no comecinho da pandemia eu tive aí o prazer e a honra de estar batendo um papo também com o Maurício Vargas, né, que foi o fundador, infelizmente ele faleceu. E eu perguntei para ele na ocasião a respeito dessa experiência, né, que os clientes têm, as empresas têm de estarem no Reclame Aqui, de uma forma negativa até, né, de as pessoas... Ele falou que, ao contrário, se a empresa dá uma resposta, né, para o cliente, mesmo sendo no Reclame Aqui, ela ganha confiança no... Exato, cara. Reputação é tudo. Reputação é tudo. Tanto o Maurício quanto a Gisele, né, que estiveram sempre à frente do Reclame Aqui, eles focavam muito nessa questão da reputação. A reputação da empresa está relacionada, né, ao conjunto de sentimentos que o cliente tem com relação a ela. E o Reclame Aqui, cara, nada mais era que uma ferramenta de reputação. Não é uma ferramenta para expor a empresa, para queimar a empresa. Não, é uma ferramenta de reputação. O Reclame Aqui, de certa forma, ele força as empresas a resolverem o problema do cliente. Porque, fatidicamente, existe uma outra estatística, cara, que 50% das reclamações feitas por nós, clientes, para as empresas, elas não são atendidas. Olha só que loucura isso. O Reclame Aqui ele vem para mudar esse cenário. O Reclame Aqui ele é essencial para o nosso mercado. Ele é essencial para a elevação de régua de qualidade de atendimento das empresas e tudo mais.
Nós, como clientes, né, e uma coisa que eu sempre falo, porra, cara, nós somos clientes, né, nós somos potenciais clientes de muitas empresas, somos clientes de muitas empresas. Nós, como consumidor, como cliente, a gente não espera que uma empresa seja perfeitinha com a gente. A gente não espera isso. Mas a gente espera que se houver algum erro, se houver alguma situação que me prejudique como cliente, a gente espera que seja resolvido bem rapidamente. Perfeito? Esse é o papel do Reclame Aqui, e esse é o papel também, né, de muitos outros fatores aí que estão relacionados à experiência do cliente. Inclusive, tem um estudo chamado Paradoxo da Recuperação de Serviços, que é fantástico, que ele fala o seguinte: imagina um gráfico, um eixo aqui, XY, um eixo cartesiano, imagina um gráfico de um cliente que ele começou a jornada da empresa, ele descobriu a empresa, fez as considerações de compra, efetivou a compra, tal. Então ele tem um nível de satisfação X. Perfeito? Agora imagina um cliente que entrou nessa mesma jornada e ele teve um problema, ele teve uma falha no meio ali. Ele teve um ponto de insatisfação, independente do que seja. Um problema de produto, um problema de atendimento, enfim. Ele teve um problema. Só que a empresa percebeu isso e resolveu bem rapidamente para ele. O nível de satisfação desse cara que teve o problema com a empresa, cara, ele vai ser maior do que aquele que não teve problema nenhum, cara. Se as empresas soubessem do potencial que isso tem, eu tenho certeza que o nível de qualidade das empresas aqui no Brasil seria algo assim arrebatador. Seria algo a nível, né, muito alto. E nesse caso, nesse caminho aí do pós-venda, o que seria então, César, a jornada do cliente? Perfeito, cara. É muito importante isso para a gente conseguir identificar estrategicamente, né, o nosso processo para que ele seja orientado ao cliente da melhor maneira. A jornada do cliente ela se faz muito necessária. Então, o que é a jornada? A jornada é o conjunto de caminho, o caminho que o cliente vai fazer, né, como eu disse agora há pouco aqui, desde onde ele te descobriu até a compra, a aquisição do produto ou serviço da sua empresa, né? E a jornada é o seguinte, ela é dividida em 5 etapas, de um modo geral, tá? Tem algumas jornadas que são maiores, outras menores, mas de um modo geral são 5 etapas aqui que são interessantes para vocês saberem, para que a gente consiga estrategiar de modo intencional para fazer com que a experiência do nosso cliente seja perfeita. Então, o primeiro passo é a descoberta ou consideração. É onde o cliente ele descobre que ele tem uma necessidade a ser resolvida, um problema a ser resolvido, né? E é onde ele aprende, onde ele realmente descobre ali você, aonde ele aprende que existe a sua empresa, cara. É onde ele te acha. Então, vamos colocar como, por exemplo, né, o Google. É um primeiro ponto, perfeito? Então, o início, que é chamado aprendizado ou descoberta, é por onde o cliente te descobre. Ele já descobriu que ele tem uma dor latente e ele precisa descobrir quais são as soluções que ele precisa para poder realmente solucionar essa dor. E é por onde ele te encontra. Então, ali consta o site, consta a indicação, consta a reputação, né? Que os amigos vão indicar, fulano, eu tô com um problema XYZ, o que você me indica? Eu te indico tal produto, tal empresa. Então, a primeira etapa é chamada aprendizado ou descoberta, perfeito? A segunda etapa, ele entra na fase do quê? De consideração, que é onde ele começa a levantar argumentos e informações técnicas, é por onde geralmente começa o atendimento, o ponto de contato mais efetivo com a empresa, que é onde ele começa realmente a levantar essas informações para fazer as suas considerações de comprar com a sua empresa ou não. Então, a etapa de considerações, cara, o cliente, eu tenho um problema aqui, eu tenho X opções aqui, eu vou considerar qual que é a melhor opção para mim. Eu vou considerar todas as informações técnicas, preço, entrega, tal, para poder escolher o produto ou serviço que melhor soluciona esse problema para mim. Perfeito? Depois disso, eu tenho o quê? A decisão de compra. Ou aquisição, né? Que é por onde realmente, tomei a decisão, legal, vou comprar, e aí entra a negociação, entra preço, entra a prazo de entrega, entra o serviço, entra uma série de coisas, né? Olha só que coisa interessante, Rogério, na maioria das empresas, a jornada de compra do cliente, ela para aqui, na aquisição. Então, o cliente, ele descobre a empresa, ele aprende que ele tem um problema, ele descobre a empresa, ele faz as considerações, passa pelo atendimento da empresa, a hora que ele compra, simplesmente acaba a jornada do cliente. Só que existem dois fatores, dois outros pontos aqui dentro dessa jornada que são essenciais
e hoje representam grandes características, representam grandes fatores aí das empresas mais inovadoras, das empresas que têm mais sucesso no mundo hoje, que é a etapa do quê? De retenção. Retenção significa o quê? É onde entra o pós-venda, é onde entra o meu serviço ao cliente, cara, é onde entra o meu atendimento ao cliente ali depois da aquisição dele. Então, cara, tem uma série de situações dentro da fase de retenção que eu preciso prestar atenção. Pós-venda, experiência do cliente, saque, né, customer service, entre outros. E eu preciso estar disponível para o meu cliente ali nesse momento, para fazer com que ele tenha a melhor experiência de uso de produto, melhor experiência de entrega, de percepção de valor possível para fazer com que ele parta para uma próxima etapa, que é o quê? A fidelidade. A última etapa da jornada do cliente é a fidelidade. É onde entram os programas de indicação, é onde entram os programas de clube de vantagens, etc., onde o cliente ele se torna realmente um advogado da sua marca. E olha que interessante, né, o Rogério? Quando foi a última vez, você empresário, empreendedor, gestor aqui, que pensou como cliente, quais os caminhos que ele está fazendo dentro da sua empresa? E quando eu começo a identificar, quando eu já tenho essas 5 fases identificadas, eu começo a criar o quê? Os steps, os passos do cliente. Na descoberta e consideração, como que o cliente me descobre? Ele descobre que ele tem um problema XYZ, ele entra no Google, ele digita lá, tal, ele vai me achar o site, ele vai entrar no site, tem que ter informação bonitinha ali, tal, vai ter que ter o WhatsApp, aí ele vai entrar na fase da consideração, o WhatsApp tem que estar disponível, tem que ter alguém treinado para receber esse WhatsApp, tem que ter alguém ali para passar todas as informações, para engajar o cliente, para tentar chegar na fase da aquisição, que é onde entra a conversão de vendas, né? E depois disso também o pós-venda. Então, olha que coisa interessante, Rogério. Uma coisa que eu garanto para vocês, pessoal. A maioria das empresas não tem o mapeamento da jornada totalmente desenhado. A maioria das empresas não tem esse passo a passo do cliente, né, de modo a te trazer uma visão estratégica de que caminho o cliente vai seguir dentro da jornada junto com a sua empresa, né, e principalmente te fazer pensar estrategicamente, estrategiar literalmente em como fazer com que a experiência do cliente seja positiva em cada passo que ele dá para ele chegar na etapa da fidelidade, da fidelização. Então a jornada do cliente é isso. São todos os passos que o cliente dá dentro da sua empresa. Essa jornada, ela estaria junto com o funil de vendas ou não? Ou ela complementa o funil de vendas? Ela é mais ampla que o funil de vendas. Na verdade, o funil de vendas ela faz parte da jornada do cliente. Por quê? O funil de vendas ele entra na etapa de consideração e depois da aquisição. Então, vamos imaginar aqui 2 quadrantes, né? Consideração e aquisição. O funil ele está aqui, ó, no meio. O funil ele faz parte dessas 2 situações. Perfeito? Tem muita gente que fala também do funil horizontal, né? A jornada do cliente ela também não deixa de ser um funil horizontal. E você pode aplicar a metodologia do funil dentro da jornada do cliente com tranquilidade. Então é interessante, César, porque a grande maioria, né, que a gente vê de cursos, enfim, de palestras, as pessoas só falam de funil de vendas, né? Não Perfeito. falam... Exato. Então, né? Exato. Então, isso é uma coisa que é muito, muito legal, Rogério. Venda, sem dúvida, técnica de venda é muito importante, mas a experiência do cliente, cara, e obviamente a jornada faz parte da experiência, né? A jornada ela é um termo técnico aí dentro do que é o Customer Experience e tudo mais. A técnica de venda ela é importante, mas eu considero que o entendimento da jornada do cliente, cara, te faz ter uma visão muito mais ampla e estratégica de como fazer com que a sua venda seja cada vez mais. Né? A capacitação dos seus vendedores, entre outras coisas, cara, sem dúvida. Mas eu quero trazer uma virada de chave para vocês aqui, porque a experiência do cliente ela é mais importante que o próprio produto ou serviço, cara. E muita gente fala que venda é um dom. Você acredita nisso, César? Cara, não. Venda é ciência, né? Venda é processo. Venda é processo. Existem, sim, algumas skills, né, soft skills, algumas habilidades comportamentais que sim proporcionam aí uma vantagem, né, para o bom vendedor. Né? Como comunicação, extroversão, enfim. Né? Existem até os perfis comportamentais, né, influência e dominância, que, sem dúvida, fazem bastante sentido, mas, por um outro lado, é um processo. O melhor vendedor que eu já conheci na minha vida é um engenheiro. Entendeu?
Então, se você souber, vamos pegar até o funil de vendas nesse exemplo aí, o Rogério, né? Aliás, vamos pegar a jornada, né? Se você, vendedor, souber qual ponto da jornada o seu cliente está, concorda comigo que isso é um processo? Concorda comigo que você consegue realmente conduzir o seu cliente em todos os próximos passos para fazer com que ele adquira o seu produto ou serviço? Cara, venda é isso, venda é processo, venda não é jeito, né? E técnica de venda, sem dúvida, são armas. Mas a experiência do cliente e a mentalidade centrada no cliente, cara, eu garanto que é mais importante do que técnica de vendas hoje. E o que seria, César, centralidade, né, no cliente? Perfeito. Existe um termo que está sendo muito utilizado aí ultimamente, dentre, né, as notícias, dentre a diretoria estratégica das maiores empresas, chamado Customer Centric, ou Customer Centricity, que é a centralidade do cliente. Então, empresas Customer Centric. Trago alguns exemplos aqui. Magazine Luiza, cara, é uma empresa cliente-cêntrica, né, ou Customer Centric. Nubank, olha o sucesso que o Nubank está fazendo hoje aí, foi simplesmente porque ele foi construído com base na centralidade do cliente. Perfeito? Então, a centralidade do cliente nada mais é do que você tomar as suas decisões e você desenhar os seus processos pensando na peça mais importante da sua empresa, que é quem? É o seu cliente. Você desenhar os processos, tomar decisões, investir em marketing e tudo mais, mas pensando em que tipo de experiência você vai proporcionar para o seu cliente. Isso é ser uma empresa cliente-cêntrica, né? Uma empresa customer-centric. Ela conversa diretamente com o cliente, ela coleta feedbacks constantes, ela faz pesquisas e satisfações constantes, ela trabalha com métricas e indicadores relacionados à satisfação do cliente, ela acompanha e monitora o seu cliente, cara, para entender o sucesso que ele está tendo com o produto ou serviço adquirido com a sua empresa e tudo mais. Então, olha que coisa interessante. Ser uma empresa centrada no cliente significa nada mais do que você realmente colocar o cliente no centro de todas as suas estratégias. Tá certo, César. Então, a gente já está chegando, né, esse bate-papo gostoso aí do nosso quadro, da nossa reportagem. E para finalizar, né, quais seriam as dicas, né, que você traz aí, essenciais para estar proporcionando, né, uma boa experiência no cliente? Perfeito. Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, cara, e sem dúvida existem muitas dicas que eu posso trazer. Muitas, né? Acho que a primeira, mais importante cara, entenda o que é o conceito Customer Centric. Mude a mentalidade da sua empresa e a sua mentalidade empreendedor, né, para olhar o cliente de uma maneira completamente diferente. Uma coisa que eu percebo muito aqui são empresas orientadas ao produto e ao processo. São empresas que, o meu produto é o melhor, o meu processo é o melhor, a minha máquina é a melhor e tal. E, cara, não, nós estamos na era da experiência. Você precisa ser orientado ao seu cliente. Então, a primeira dica que eu trago para você, cara, pesquise sobre o tema, pesquise sobre a experiência do cliente, pesquise sobre como isso pode ser a maior vantagem competitiva da sua empresa. Eu garanto para você que será. 90% das empresas ainda não acordaram para essa situação, não mudaram a mentalidade para esse novo mercado que a gente vive. Perfeito? Então, o primeiro ponto cara, pesquise e vire a chave do seu mindset para fazer com que a sua empresa se torne uma empresa cliente-cêntrica. Segundo ponto, mapeie a jornada do seu cliente. Você mapeando a jornada do seu cliente, como eu trouxe de exemplo agora há pouco aqui, você tem condições, né, intencionais de promover estrategicamente uma experiência positiva para o seu cliente. A partir do momento que você sabe todos os passos que o cliente vai dar na jornada de compra com a sua empresa, cara, com certeza fica muito mais fácil você surpreender e arrancar um uau do seu cliente com a experiência. Isso vai tornar esse cara fiel, isso realmente vai fazer com que ele indique muitas pessoas para você. Terceiro ponto, terceira dica que eu quero trazer. Gente, oriente-se a dados e tecnologia. Dados é o novo petróleo. Se você não tem os dados de compra, os dados de consumo do seu cliente, se você não traqueia a jornada do seu cliente por intermédio de tecnologia, de dados a respeito, para entender, né, padrões de consumo, para entender como você pode proporcionar uma experiência extremamente positiva para o seu cliente, cara, você já está ficando para trás.
Então, você utilizar dados, né, e trazendo até uma outra pesquisa do Sebrae aqui, que 70% das empresas não possuem os dados cadastrais dos seus clientes. Isso é um grande erro. Sem dados, você não faz nada hoje em dia. Então, quanto mais dados você tiver do seu cliente, melhor para você compreender o perfil do seu cliente ideal, o perfil de compra do seu cliente, o comportamento, entre outras coisas. A quarta dica... Pode falar, Rogério, pode falar. Não, só tô... A quarta dica que eu quero trazer para vocês é, gente, capacite o time. Treinamento constante. Gente, e treinamento de equipe de atendimento, de equipe de vendas e tudo mais, cara, não é um evento como muita gente faz. Você capacitar o seu time de vendas, o seu time de atendimento, uma vez, 2 vezes por ano, com uma palestra motivacional, cara, sinto lhe dizer, mas você está jogando dinheiro fora. Treinamento, ele é processo. Treinamento, ele tem que ser diário. Treinamento, ele tem que ser consistente. E aí eu tenho certeza que os resultados da sua empresa serão completamente diferentes. Né? E se você treina a sua equipe para a experiência do cliente, para realmente proporcionar um atendimento encantador para o seu cliente, cara, eu posso garantir para você que o resultado da sua empresa ele pode ser mais do que fantástico. Ele pode ser, sim, a sua principal vantagem competitiva. E para a gente finalizar aqui, pessoal, a quinta dica que eu quero trazer para vocês aqui é: não percam mais tempo. A era da experiência já começou. E faz já algum tempo, né? Junto do novo mercado. O novo mercado ele começou há uns 10 anos com essas empresas de tecnologia. Pensa comigo, Nubank não existia há 10 anos, cara. A transformação digital do Magalu não existia há 10 anos. Então, se você não está pensando em como ainda isso, né, pode se projetar na longevidade do seu negócio, cara, sinto lhe dizer, mas você está correndo um seríssimo risco de nos próximos 10 anos não existir mais. Simplesmente não existir mais. Então, assim, cara, é para ontem. Se você não está pensando em 2 ou 3 maneiras de melhorar aquilo que você faz todos os dias, você já ficou para trás. Se você acredita que está fazendo muito bem aquilo que você faz, é o início do fim, pessoal. Hoje, empresas quebram por fazer bem a mesma coisa durante muito tempo. Então, não percam esse time, não. Tem muita coisa acontecendo e você precisa se orientar, você precisa se inteirar de tudo isso para fazer com que a sua empresa esteja longeva, lucrativa e que promova uma experiência fantástica para os seus clientes. Bem rapidinho, César. A experiência do cliente em termos de porte da empresa, ela serve a partir de que porte? Do meio até a grande ou não? Olha só, Gerão, excelente pergunta, cara. Lembra da minha primeira dica? A mentalidade orientada ao cliente, cara. Então, assim, não importa o seu tamanho, meu querido. Não importa o tamanho. Se você tiver uma mentalidade setada para o seu cliente, de proporcionar uma experiência positiva para esse cara, que realmente mantém a sua empresa viva, não importa o tamanho que você seja. Você pode ser um empreendedor individual, um microempreendedor, uma empresa pequena ou médio porte, né? Quanto mais essa mentalidade estiver presente na sua empresa, você pode ter certeza que melhores serão os resultados. Show de bola, César. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui e como que as pessoas podem conhecer, né? Chegar até a Perpetual. Fazer um merchan aqui e aproveitar. Opa, com certeza. Bom, primeiramente, nosso site, né, www.perpetualbrasil.com.br. Deixo o meu telefone aqui também, tá? Meu WhatsApp para vocês é o 14997147779. E se você quiser saber mais em como potencializar realmente a sua empresa com base, né, orientada ao cliente, potencializar realmente a sua empresa para proporcionar uma experiência cada vez melhor do seu cliente, não perca tempo, entre em contato com a gente aqui. Independente de negócio ou não, pessoal, a minha missão, o meu propósito aqui é servir o máximo possível as pessoas para entenderem o quanto isso é bom, é significativo e é transformador para os negócios. Então, contem comigo, podem fazer contato comigo aqui a hora que vocês quiserem, super à disposição de vocês. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levin. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Enza. Escolha sempre o melhor. Escolha viver bem. Telecontrol. Remax.
a maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com sua empresa sempre. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberley Rocha Contábil. Chalé Yababali, o conforto e a natureza ao seu alcance. Centro Automotivo Porto Seguro. Média Bis, o seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Ótica Féris, que lindo seus olhos aqui.